Tom e Newton, vocês acreditam que é possível ter um sucesso financeiro e uma qualidade de vida ao mesmo tempo? Qualidade de vida, eu digo uma qualidade familiar, tá? Qualidade de relacionamento familiar. É, a gente queria saber a opinião de vocês. A gente sempre pergunta isso aqui. Se o cara dedicar mais ao negócio dele para ter dinheiro, o filho dele um dia vai falar assim: pai, você me abandonou, você não teve presente na minha vida. Ou se o cara dedicar mais à família, ele vai ter menos dinheiro. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Rapaz, eu digo uma coisa. Como eu escrevo texto, eu fiz um texto que bombou demais, que é aquele da morte. Você assistiu ele? Demais. Eu ia perguntar aqui, quando você veste de morte, Newton, você vestiu de morte. É o ápice da alegria. Então, eu aprendi a escrever textos de autoestima. Certo. O que acontece? Tem pessoas que são voltadas demais para o dinheiro, para a vida financeira. Esquece da família. Esquece de viver. Esquece do agora. Tem gente que preocupado demais no passado. Só vive no passado. Como é que você tá? Rapaz, antigamente... E começa a voltar pro passado. Eu tenho uma tia, você fica 4 horas, nunca descobriu um momento de futuro dela e nem de presente. Só do passado. Então tem pessoas que vivem do passado. Outros vivem voando com o futuro. O futuro não existe, criatura. Futuro é uma suposição que você vai estar vivo, que você vai morrer amanhã. O importante é você viver agora. E quem é mais importante para você nesse momento? Família. Bem-estar familiar. Então tem pessoas que têm uma vida financeira boa, mas vida familiar péssima. Não cuida dos filhos, não cuida da esposa, não cuida... Tem cara que ruma o carro, mas não ruma os dentes. Você observou? Se a boca, os dentes tudo quebrado. O cara é buchudo, sem bunda. O cara não se cuida hora nenhuma, mas cuida do carro. Põe um pulseiro na boca, põe um pulseiro no braço, um colar, mas no fundo o cara é um bosta. Então o cara tem que aprender se valorizar, autovalorizar. Porque senão você não vai ser nada na vida, não. A pessoa, às vezes, vive voltada para a ilusão. Ele pensa que o dinheiro é tudo. Dinheiro não é nada, não. Ontem você estava falando uma frase, como é que é? O rico é o quê? Não, porque tem pessoas que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Então, essa frase esse conceito meu se resume nisso aí. Esse é o meu ponto de vista. E eu vou por essa linha de raciocínio também. Eu acho que o cara só é feliz, ele só se realiza na vida quando ele consegue conciliar essas duas coisas. Eu sempre acho que o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito, né? Ele é consequência disso. E a relação familiar, ela só vai ser correta, concreta, equilibrada na medida que tem essa ocupação, não vou nem dizer preocupação, mas essa ocupação enquanto grupo, enquanto família. Porque senão, chega uma hora que a vida vai lhe cobrar. Ela vai lhe cobrar, os seus filhos vai cobrar. Então, onde é que foi que eu errei? Então, o que é que eu estou errando? Né? Eu aprendi um negócio também, quando a gente fala de família, fala de filhos. Eu tenho 4 filhas. Eu sempre, por mais que eu viajasse, que eu ficasse... Por mais que eu ficasse, por exemplo, uma semana fora mais o Newton trabalhando e chegava, eu queria saber como que estavam minhas filhas e através da minha esposa, e a gente sempre tinha uma chamada reunião em casa. Quando as minhas filhas sentiam que as coisas já estavam desequilibradas, elas mesmas falavam, pai, precisamos fazer uma reunião. Era. Então eu sentava com elas, então eu sempre tirei um tempo para sentar com as minhas filhas, para conversar com elas. Como é que está a escola? Como é que está o namoro? Começava, né, aquela adolescência. Como está a sua vida financeira? Eu sempre chegava e conversava com elas sobre isso. Como é que está na escola? Eu comecei a descobrir, por exemplo, que as minhas filhas estavam indo para a escola e chegava um momento que até por vergonha e sem graça não me pedia dinheiro e elas estavam passando vontade de comer as coisas no recreio. E não tinha, foi uma época que não tinha a merenda escolar, por exemplo, porque no primeiro grau, segundo grau já não tinha, então ela precisava fazer isso. Eu terminei uma mesada, então, para que elas, né,
E agora, embora todas elas, uma minha sempre foi mais segura, o Newton conhece, ela guardava o dinheiro, no final do mês estava sobrando o dinheiro inteiro. Não é que Mas enfim. Deixava de comer e economizava. Então eu sempre fiz isso. Cortando você, mas é o seguinte, as suas filhas, não é porque eu estou na presença do Tom, não, mas as filhas do Tom Carvalho e os meus 4 filhos, graças a Deus, pensem em meninos que prosperaram e que são bons, todos inteligentes, estudados, têm formação familiar, religiosa. Gente do céu, eu agradeço a Deus cada minuto da minha vida por ter uns filhos como nós temos. Rapaz, é sensacional. E eles não reclamam que vocês abandonaram eles uma hora ou outra. Isso significa o quê? Pai. Pai e mãe. Eu fico observando, eu fico analisando os meus familiares. Como o meu pai foi um cara que teve sabedoria para criar os filhos. São 7 filhos. Só não tem um formado. O elemento aqui que sou eu. Não tô mas, mesmo assim, eu foi formado na vida. Foi formado aí. São todos formados e inteligentes. O Tom Carvalho conhece meus irmãos. Então, família, gente. Pai e mãe são ídolos. Eles é que criam os seus filhos de forma para ser próspero ou não. Eu tenho uns tios que os filhos tudo perdido. Porque o pai era alcoólatra, a mãe muito voltada para o negativo. Então, foi uma família sem estrutura. Então, eu fico pensando assim, o lar que tem estrutura dos pais, os filhos são próximos. É engraçado, às vezes a gente pensa na presença do pai fisicamente, né? Mas às vezes o cara tá lá 24 horas e não é pai. Mas você não é pai. ficava uma semana fora e era muito mais pai. Essa que é a questão, porque quando você cria essa relação, família, e você cria que você está próximo, você discute, você conversa, você confraterniza em torno de uma pizza, seja lá o que for, mas tem que ter esse diálogo. Os problemas têm que ter trazido para a mesa, você tem que conversar sobre isso. Isso te dá respaldo do que você faz, né? Essa relação boa, ela leva você tanto na compreensão quanto você fazer sucesso no seu trabalho. Eu acho que isso é fundamental. É isso, às vezes não tem uma necessidade de você estar 24 horas. Você pode ficar 10, 15 dias, mas você sabe que... E exemplos, o filho olha pro pai. Então o pai fala assim, meu filho, você não... Eu detesto o cara que rouba. Gente, mas esse político rouba demais. Mas o desgramado vai pra fila e quer entrar na fila. Se o cara dá um troco pra ele não devolve. Sobra um dinheiro, não devolve. Aí o filho fica olhando. O pai não é exemplo. Então, o pai tem que ser exemplo do filho de honestidade, de prosperidade, de otimismo. Tem pai que é negativo. Como é que tá o Brasil? Péssimo. Ai, meu Deus. Gente do céu, o Brasil não vale nada. Eu não vou conseguir, não. O cara já pregou pros filhos. Você tem que pregar pros seus filhos? Tira a bundinha do sofá, meu filho, vamos trabalhar. O Brasil é próximo, vamos lá. Graças a Deus, tem uma frase nós temos essa capacidade de pregar isso para os filhos. Tem uma frase que eu vi outro dia que eu gostei muito, né? O menininho pegado na mão do pai, né? E aí eu falo, meu filho, você está crescendo, cuidado por onde anda, né? Pô, cuidado você, pai, eu sigo seus passos. Quer dizer... Você acabou de ver um corte do canal Update Mais. Para assistir esse episódio completo e outros, clique aqui no link da bio.